1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém? Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém, irmãos? Glória a Deus. Também eu quero ler Efésios 5:17. Conseguiu projetar aqui? Isso. Amém. Efésios 5:17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei ou procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós iremos falar, irmãos, sobre a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela também está relacionado com referente à obediência e o contrário da obediência, a desobediência, que podemos colocar também como uma rebelião. A pessoa que se rebelou contra a direção, contra os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Então, a vontade de Deus é algo que nós temos que procurar, temos que entender. E como que a gente descobre essa vontade de Deus? Como podemos descobrir? A gente nos aconselhamentos, tudo mais, a gente vai conversando com as pessoas e há aquele questionamento em várias situações. Então, nós podemos entender a vontade de Deus, primeiramente, pela palavra de Deus. Por isso que é importante o homem ler a palavra. Não só um livro, mas ler de capa a capa. Começa ali no Novo Testamento, mas lê lá também o Antigo Testamento. Então é importante, porque a palavra de Deus reflete o caráter de Deus. Você vai fazer um perfil de Deus quando você lê a palavra. Você vai ter o temor de Deus, você vai amar a Deus, você vai saber como Deus atuou referente às várias situações, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e também a pessoa de Jesus, né, que representou Deus tão bem e pelo Espírito Santo representa aqui na terra. Amém? Também pela ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, ele fala conosco, nos conduzindo à perfeita vontade de Deus. Quando algo não está legal, não é muito bom, há coisas que não estão na Bíblia assim tão claro. Se você vai assistir um filme ou não, percebeu? Se você vai para um lugar ou não. Então, o Espírito Santo que nos orienta, que nos fala, dando paz, ou incomodando, falando com os nossos cônjuges. É isso. Amém? E também, de uma forma geral, tudo o que é correto perante Deus e os homens é a vontade de Deus. Você não precisa algo que é contra a lei dos homens. Já está errado se a gente violar essa lei. Então, não é da vontade de Deus que a gente viole uma lei dos homens. A gente tem que andar correto. Amém? A menos que essa lei foi colocada por homens, né, mas vai contra a palavra do Senhor. Nós temos que analisar isso.
porque prioritariamente temos que cumprir a palavra do Senhor, amém? O Senhor nos fala, né? Como o Senhor nos fala? Pela ministração da palavra, pelos louvores, por alguma conversa, orientações do homem, de uma mulher, a gente tem que estar aberto aos ouvidos, atentos, o que o Senhor nos fala, numa situação. Até de repente você andando na rua, vem aquele toque do Espírito Santo. Tudo isso nós temos que estar atento. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos aprender a discernir a vontade de Deus, a identificar a vontade de Deus referente às coisas. O que eu peço a cada um, que no seu dia a dia você questione isso daí, essa situação é da vontade de Deus ou não? Eu estou fazendo isso, mas será que está certinho? Será que meu marido, aqueles que são casados, olha, meu marido, a minha esposa, está fazendo isso? Será que isso é da vontade de Deus, tal procedimento? Porque há coisas que não estão ali exatamente na Bíblia que você tem que fazer. E quanto mais nós alinharmos a nossa vida, os nossos procedimentos, conforme a vontade de Deus, mais sucesso nós teremos. Amém? Mais êxito nós teremos nas nossas atividades. A vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus a gente pode definir de 2 pontos, conforme nós lemos, né? Nós vamos ver, olha só. Primeiro, o Senhor quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a primeira vontade de Deus. A salvação de todo mundo. Todos. Isso está em 1 Timóteo 2,4. Então, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz exatamente isso. Que o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Também em João 3,16, o nosso velho e antigo versículo, João 3,16, da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, se o Senhor deu o seu Filho para algo mais importante, que era a salvação do homem, o resgate do homem, do mundo, do reino do Senhor, então é a vontade número 1 do Senhor. Depois dessa salvação, o que o Senhor deseja? Guarde aí, eu fiz um texto, preste atenção. Que o homem salvo ande conforme a sua palavra, guiado pelo Espírito Santo, sendo santificado dia a dia, se posicionando sempre, agradando ao Senhor pelas suas atitudes. Resultado de um coração inteiramente do Senhor e de uma mente renovada pela palavra de Deus. Em síntese, uma vida cristocêntrica. O que é isso, uma vida cristocêntrica? Cristo como centro da sua vida. Não é porque Cristo, porque Cristo representa Jesus. Jesus Cristo é a palavra. Se você seguir a Jesus, vai dar tudo certo. Na dúvida, fala, olha o que Jesus faria no meu lugar. Faça que vai dar certo. Então, eu vou ler novamente. Ele quer que, primeiramente, o homem se salve. Salve. Aceitando a Jesus como seu Salvador, confessando seus pecados, desejando, se arrependendo do seu passado, tendo um novo procedimento. Eu quero o Senhor por toda a minha vida. Salvação, irmãos, não é oba-oba, não é movimento gospel, não, salvação é algo consciente, um posicionamento de vergonha do passado e um rumo em direção ao Senhor eterno. Amém? É isso. Então, que o homem salvo
ande conforme a sua palavra, guiado pelo Espírito Santo. Porque, irmão, muitas das vezes a pessoa pega um texto fora do contexto. Aí já, não, mas se você tiver com o coração contaminado, você vai achar justificativa na Bíblia para tudo de errado que você pode imaginar. Não é porque alguns personagens bíblicos cometeram alguns pecados que você vai cometer. Então, muito cuidado. Ah, mas o apóstolo tal errou, fez isso. É ele. Foi um exemplo. E você vê justamente que o Senhor nosso Deus coloca mesmo os erros de homens que seriam até irretocáveis, como Moisés e outros homens, Davi. Amém? Para quê? Para que a gente veja e aprenda. Olha, se aquele homem caiu nisso, fique atento. Não é uma justificativa para você cairmos. Não, mas é um alerta. E também não temos que também idolatrar nenhum personagem bíblico. Não. A gente tem que pegar como referência. E aí vendo o caráter de Deus em cada situação. Nós temos que amar o Senhor, Jesus, o Espírito Santo. O restante são nossas referências. Eram homens falhos. Por isso que estão aqui. Amém? Então, guiado pelo Espírito Santo ao cumprimento da palavra, sendo santificado dia a dia. É dia a dia que é a nossa santificação. Se posicionando sempre, agradando ao Senhor pelas suas atitudes. O nosso posicionamento é importante. Resultado de um coração inteiramente do Senhor, de uma mente renovada pela palavra de Deus. Quando o homem tem um coração do Senhor, as suas atitudes e comportamento é outro. A mente tem que ser renovada em nome de Jesus. E a nossa vida, Jesus como centro, uma vida cristocêntrica. Irmãos, para que ocorra essa santificação, você viu lá no início, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Para os crentes, para os ímpios, a salvação e o processo, a santificação. Amém? A salvação já é um início da santificação, que o Senhor nos separa. Para que ocorra essa santificação, é necessário a ação de 3 agentes. Primeiro, da palavra, do Espírito Santo e do homem. Esses 3 agentes, como se fosse um produto químico, sabe? Para que haja a cor que você deseja. Joga lá 1, 2, 3. Movimenta. Se um não reagir, não sai um resultado. O Senhor pode falar. O Espírito Santo vem e toca. Você, com o coração endurecido, fala, não, vou esperar. Não vai virar. Mas Deus não força ninguém, irmão. Se fosse assim, todo mundo seria salvo. Deus não força ninguém. Então, é importante, o Senhor fala, o Espírito Santo toca. Obedeça, irmão. Para de ser trucão. Obedeça em nome de Jesus. A melhor posição é da obediência. A melhor posição é ser ovelha. E obedecer é sucesso garantido. Amém? Glória a Deus. A vontade de Deus é que nenhum salvo se perca. Também para os salvos, a santificação, mas é a vontade do Senhor que ninguém se perca. João 6:39. João 6:39. Amém, amém, amém. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus é que ninguém se perca, que ninguém se desvie do caminho do Senhor.
Irmãos, se não nos santificarmos, nos perderemos e seremos mais um na lista dos desviados. Mas como assim santificar? Se o crente, aquele que aceitou a Jesus, não se santificar, é uma questão de tempo para ele se desviar, para ele se perder. Não tem como, irmão. Amém? E isso o Senhor não quer. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Está em Hebreus 12, 17. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o Senhor coloca isso, que sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Ah, mas a pessoa não está salva? Está. Mas ninguém é salvo e morre logo, irmão. Senão, não teria problema nenhum. Não teria problema de desvio. Mas ninguém quer isso, né, irmão? Só quer viver um pouco mais, né? Muitos falam assim, moxa, mas é tão bom lá do outro lado. Mas, olha, mas a gente está aqui, está pregando, está fazendo as coisas aí para o Senhor. A santificação é uma vida, é um processo, é um caminho, é dia a dia, optando pelas coisas do Senhor. E também, olha, o início desse versículo, seguir a paz com todos. Então, seja um propagador da paz, sem contendas, sem brigas, sem discussões. Se santifique. Amém? Fazer a vontade de Deus era a maior prioridade de Jesus. Irmãos, esse texto ele é muito bom. É João 4, 34. Os discípulos estavam procurando Jesus, né? Jesus lá no seu trabalho. Aí ele chegou e falou, aí eles falaram, Jesus, você não comeu e tal? Aí ele falou, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, aquilo que me sustenta, é meu objetivo principal. Amém? Então, prioridade do Senhor Jesus era fazer a obra para o Pai. Jesus também buscava sempre fazer a vontade do Senhor. João 5, 30. Folhinha de trás aí, né? João 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, Jesus Cristo não buscava fazer a sua vontade, e sim a vontade do Pai. Sempre, em todos os momentos. Devemos fazer a vontade de Deus de coração. Efésios 6, 6 e 7. Está vendo, irmãos? A gente vai vendo exatamente o que o Senhor quer, conforme a sua palavra. E vai alinhando a vontade do Senhor em cada situação. Né? Devemos fazer o que o Senhor deseja de coração. Então, Efésios 6, versículos 6 e 7. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Tudo que nós fazemos e desejamos fazer para o Senhor tem que ser o melhor. Eu até coloco não só referente à obra, mas do seu serviço. Tudo que você fizer dando o seu melhor, vai ter um resultado bom, vai ser para a glória de Deus, vai te abençoar financeiramente, vai ser tudo bom. Então não seja uma pessoa relaxada. Tá bom? Sei que é uma palavra forte, mas tem gente que faz de qualquer jeito. Sabe aquelas pessoas, muitas vezes você trabalha com alguém, está ali, você tem que refazer o serviço da pessoa, ir lá fiscalizar.
Não seja assim. Seja alguém empenhado. Seja alguém de referência. Geralmente, em setores de serviço, a pessoa até tem uma atividade mais complicada. Ah, não, fulano não quero, não. Eu quero fulano de tal. Muito, se o cara for bom, fala, eu quero você. E briga pelaquela pessoa. Por quê? Não vai dar furo. Olha que vergonha. A pessoa sendo um cristão e ninguém quer. É o nome do Senhor que está caindo referente àquela pessoa. Amém? Então é importante a gente, em tudo, dar o melhor. Idem para qualquer coisa que você vai fazer na obra de Deus. Dê o seu melhor. Se empenhe. Em nome de Jesus. Amém? De coração. Quem faz a vontade do Senhor permanece eternamente. 1 João 2,17. Eu acho que passarão os céus e a terra. Porém, aquele que fizer a vontade do Senhor permanece eternamente. Confere. 1 João 2,17. Isso. Eu e o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Irmão, tudo vai passar. Mas aquele que é do Senhor faz a vontade, há um registro eterno disso. Isso é muito importante. Fazer também a vontade de Deus é um requisito para a salvação. Olha, isso chega a ser muito forte. Mateus 7, 21. Mas como assim é um requisito para a salvação? Vamos ver isso aí. Mateus 7, versículo 21. Olha só. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Espera aí, vamos entender isso aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que louva a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que fizer, né? Ou aquele que faz, está na palavra até faz, a vontade do Senhor. Aí no prosseguimento, no 22, diz assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio? Olha, expulsou até demônio, irmão. O cara era bom, hein? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fizeram maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade é aquele pecado de estimação, que a pessoa nunca se arrepende verdadeiramente e larga aquele pecado. Como está lá, né? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, encontrará misericórdia. A iniquidade é isso. A pessoa está com aquele pecado e não larga. Vai ali, vira e mexe, roda. Não, irmão. Tem que se posicionar. Então, não vai pela pessoa que faz tudo isso que Jesus falou e outras coisas mais. Quando a pessoa é famosa e tal, tá bom, é homem, é falho. Fique esperto. Cuide de você. Seja conhecido pelo Senhor. É muito forte, né, irmão? A pessoa fazer tanto e o Senhor falar, olha, eu nunca te conheci, não. A pessoa, de repente, liderar uma igreja e falar, não te conheci, não. Levar muitos para a salvação e a pessoa não ser salva.
Por que que Deus? Sim. Exatamente. E também, irmãos, eu dou ênfase em Timóteo, eu não separei aqui, Timóteo não, Timóteo, que explica isso. O Senhor, ele fala em Timóteo, mas eu vou achar o texto, que diz assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Guarde isso. Eu vou achar. Timóteo é pequenininho. Eu sei até a parte da Bíblia aqui. O lado da Bíblia que está. Acredite se quiser. Ó, 2 Timóteo 2 é a parte B do versículo 19. Mas vou ler o versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem ou que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Viu a iniquidade novamente? Qual é o segredo de não se desviar? Ter um coração de Deus. Um coração arrependido, rápido em perdoar, rápido em corrigir. Não ser rebelde. Lembra que eu falei do paralelo? A vontade de Deus está relacionado com a obediência e a desobediência. A desobediência é rebeldia. É a pessoa que se segura ali, não se submete a ninguém. Irmão, por que muitos estão desigrejados só nas igrejas, só em casa? Não. Porque não quer se submeter a ninguém. Irmão. Isso é o que? Um espírito de rebeldia. Faz o que dá na cabeça. Não. Irmão, falhos todos são. Falhos todos são. Mas a pessoa orientando na palavra, andando corretamente. Por isso tem bastante igreja. Não fica sem igreja. Se você não gostou de uma, procura outra. Você vai encontrar uma que vai te encaixar certinho. Mas não fica sem congregar, não. Então, a rebeldia está relacionado a isso. A pessoa querer fazer tudo da sua cabeça. E isso é uma afronta a Deus. E o que colabora com isso são maus testemunhos, né, irmão? Isso é lógico. O inimigo vai pegar algo ruim que tem em A, B, C e jogar na manchete. Não é que todos são assim. Tem muitas e muitas homens e mulheres de Deus que fazem um trabalho tremendo. Mas o inimigo quer tirar o pessoal da igreja. Quer tirar da comunhão. Tornando-os rebeldes. Amém? Desviado como seu pai. Tem o primeiro desviado, né? Você sabe quem é. Amém. Então, irmãos, saber a vontade de Deus não basta, é necessário fazer. O que adianta a pessoa saber, estudar bastante a Bíblia? Eu já conheci vários tipos de pessoas, né? Tem uns que gostam de estudar a Bíblia. Não, é gostoso, irmão, estudar a Bíblia. É bom. Muitos se tornam até doutor da Bíblia e sabe tudo. Mas tem aqueles pecadinhos, sabe, irmão? E pecadões também. Doutor. Que adianta, irmão? Que adianta? Porque você pode guardar as coisas bíblicas como guarda história, química, física, botânica. Mais uma coisa. O Senhor quer que a gente cumpra e faça. E tenha um coração sempre arrependido para Ele poder nos direcionar. Você entende? É o que o Senhor fala. Senhor, eu guardei tudo da palavra, o Senhor vai chegar no final, mas eu nunca vou te conhecer, porque você sabia muito e não fazia, não fez conforme a minha palavra. Amém?
Então, saber a vontade de Deus não basta, é necessário cumprir e fazer. Ter esse coração temente a Deus. Isso que é fundamental para o sucesso do homem. Quem faz a vontade de Deus é abençoado. Irmãos, quem faz a vontade do Senhor é abençoado. Você pode ler lá Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência, as maldições decorrentes da desobediência, tudo. Isso é promessa, isso é Deus falando. É Deus falando conosco. Você cumpre, você é abençoado. Simples assim. Se você crê na palavra do Senhor, mas você faz isso não é para ser abençoado. Uma vez eu vi uma reportagem da pessoa, uma coisa muito louca. Vem lá uma campanha, né? Não sei nem o que é aquilo, rapaz. Mas a pessoa tinha que dar tanto, que ia ter tanto. Não é assim, irmão. Tudo errado, né? Mas a pessoa que tinha um coração de lucro, de um negócio, fez, mas não fez por amor. E depois até entrou na justiça, né? Perdeu e tal. Mas é impressionante. Nós temos que fazer tudo por amor. Ajudarmos a obra do Senhor. A coisa mais simples que seja. Faça por amor ao Senhor. Não como um negócio para você obter lucro, vantagem. Não, irmãos. Mas isso tudo é decorrente, sim. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Mas nós temos que fazer por amor. Em nome de Jesus. Amém? Mas é uma promessa. Quem faz a sua vontade é abençoado. Amém? Lucas 11, 23. Lucas 11, 23. Glória a Deus. Amém. Diz assim, ó, Jesus falando: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Você já viu isso aí, irmão? Jesus falando, né? Então, quem não é com Jesus é contra ele. E quem não ajuda Jesus, atrapalha Jesus. É isso que ele quis dizer. Como é que você vai aplicar isso? Em várias vertentes. Na igreja vai fazer uma atividade. Vai ter um evento na igreja, que seja. Aí você fala, não vou. Não vou não, porque isso, aquilo, outro, tá. Obviamente, se a pessoa está trabalhando, se não pode, já tem uma outra previsão. Irmão, é bênção. Ninguém fica contando. Geralmente até eu vejo quem não vem para orar, para ficar atento, para depois entrar em contato. Só isso, não é controle de ninguém não. A gente quer, é por amor. Aí você fala, não vou não, que tal? Você está ajudando ou está atrapalhando? Você tem que perguntar assim, se todo mundo fizer assim, não vai ter evento, né? Você tem que, todo mundo. Eu digo você que está disponível. E assim vai, as coisas mais simples. Isso é muito forte, irmão. Será que nós estamos ajudando a obra de Deus? Na evangelização, com os meus recursos, com a minha vida? Ou estou atrapalhando? Percebeu? Isso é muito forte. Esse versículo me chamou muita atenção. O Senhor lhe dá uma direção. Como que ele vai dar uma direção aqui? Na igreja que você está congregando, que é chamado corpo. Esse é o corpo. Então, nessa direção, você tem que somar.
dentro das suas limitações, dentro do que você puder, você soma. Eu não estou falando aqui de recurso, mas também pode ser. Mas eu estou dando ênfase em você cooperar nas atividades. Você está ajudando. Quando você fica dentro e solto, como é dentro e solto? Você está ali e tal, mas olha, ninguém manda em mim, não tem compromisso com ninguém, eu estou de boa. Você entendeu o que eu estou falando? Se eu quiser der na telha, eu vou também, se não eu vou. E você está errado, irmão. Você está atrapalhando. Sabe por quê? Porque Jesus não pode contar contigo. Ninguém. Se o homem não pode contar contigo, imagine Jesus, irmão. Você entendeu? Nós temos que ser pessoas que o Senhor pode contar. O Senhor pode contar com você. Nas coisas simples e as mais complexas. E o Senhor vai ser glorificado. Amém? As nossas orações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15. Esse livrinho, 1 e 2 João, uma benção, né? 1 João 5, 14 e 15, olha só. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então nós precisamos entender a vontade de Deus para até orar, irmão. E não ficar dando tiro para tudo que é lado, oração a esmo. Ora para cá, mas se o senhor também quiser não dá, também não está dado, tá bom? Não, irmão. Qual é a vontade de Deus nisso aqui? Que seja curado. Todos sejam curados. Que tenha salvação. Que haja santificação. Mas se você tiver dúvida, falar, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como é que eu iria orar por essa pessoa? Como é que ele iria orar? Você lê os evangelhos? Ele já de cara já expulsava logo o demônio da enfermidade. Logo de cara. Já mandava o demônio, a entidade da enfermidade ia embora. Citava pelo nome. Não é verdade? Era isso. Ele nunca se conformou com a enfermidade de ninguém. E quando estava morto, ressuscitava ainda. Nós temos que agir assim. Com fé. Em nome de Jesus. Em cada situação. Há situações complexas, mas você busca orientação, né, de homens e mulheres de Deus, do Espírito Santo, entra em concordância sempre com a sua esposa, orem e faça conforme a direção do Senhor. E ore alinhado com a vontade de Deus, porque isso é certeza da resposta. Eu falei certeza da resposta. Por quê? Pode ser que seja imediato, pode ser que seja depois, mas se for algo que é da perfeita vontade de Deus, vai acontecer, irmão. Vai movimentar os céus. Lembra lá a oração de Daniel? No primeiro dia já foi deslocado um anjo de Deus. E ele teve que continuar jejuando e orando. Então nós temos que nos santificar e permanecermos na oração. Há orações que uma oração só resolve. Há situações, né, que é uma oração resolve. Há outras que você tem que continuar em oração. Não deixando cair a sua fé. E o Senhor vai exercer aí o milagre, a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Então a nossa oração tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Devemos orar para que a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu, como está na oração do Pai Nosso. Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade aqui na terra,
como no céu. A tua vontade na minha casa, na família, nos meus filhos, em tudo, na igreja, que seja feita a tua vontade, não a minha, aqui na terra como no céu. Como? Plena, sem pecado, sem rebeldia, submissão completa ao Senhor, à sua palavra, na paz, no amor. Amém? Fazer a vontade de Deus é a certeza que Deus está conosco, assim como estava com Jesus. João 8:29. João 8:29, Jesus falando. Aquele que me enviou, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aquele que me enviou, Deus, está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, isso é um objetivo nosso. Mostra que quando você faz o que agrada o Senhor está contigo. Mas, amigo, se você fizer algo que desagrada o Senhor, não adianta o Senhor estar comigo no erro, na mentira, no adultério, na pornografia, na malandragem, na falsidade, no engano, no olho gordo, irmão, nas segundas intenções. Se aproxima de alguém só com segundas intenções. Aí não, está lá. Aí é amiguinho. Por quê? O outro que não tem nada, você. Aí tu é amiguinho? Não, né? Você entendeu o que eu estou falando? Não, irmão. Faça o que o Senhor gosta. Ele vai estar contigo. Faça. Sempre. Isso que é o fundamento de Jesus. O inimigo, finalizando, tá? A gente vai fazer outro tempo, depois a gente vai uma pizzaria, alguma coisa aí. Sem glúten, né? O inimigo não pode ter nada o inimigo não pode ter nada de nós, que somos filhos de Deus. O inimigo não pode ter nada de nós, que somos filhos de Deus. O que é isso, irmão? João 14:30. Jesus também. Jesus. Você não vai ficar chateado a gente colocar Jesus como referência, não, né? Você vai parecer, poxa, você fala direto Jesus, só coloca como exemplo Jesus. É isso aí, irmão. É nosso farol. Não tem como errar. Então, João 14:30, Jesus falou: olha, já se aproxima o príncipe deste mundo. E ele não tem nada em mim. Mas no início mesmo fala assim: não falarei muito convosco, com seus discípulos, porque já se aproxima o príncipe deste mundo. Ou seja, o mundo jaz do maligno. Mas ele não tem nada em mim. É isso, irmão. O inimigo não pode ter nada dele em você, não pode ter mentira, não pode ter coisa ruim, ressentimento. Amigo, 1900 e bolinha, a pessoa te chamou de orelhudo. Aí até hoje você olha no espelho. Irmão, se conforma com isso e perdoa a pessoa. Para com isso. É feio mesmo, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, resolve esse negócio. Resolve. Resolve o passado. Quantas vezes a gente fala isso? Você não pode ficar arrastando o passado. Olha, é como a pessoa está caminhando. Já viram
né? Não tem nem rodinha nem nada, tem gente que é bruto, né? Faz um carrinho e sai arrastando, talvez devia até pela rua. Aqui no asfalto é tranquilo, imagina no mato, né, com o negócio prendendo, faz uma corda e fica lá. Pessoa carregando, irmão, um passado terrível. Minha mãe não gosta de mim, meu pai, ele não me abraçava, apanhava. Muitas das vezes a pessoa já está quase indo para o além já e está levando o negócio. Em nome de Jesus. O inimigo está com coisa, colocou coisa em você e você fica guardando. Apaga o passado. Como é que você apaga? Quem não tem, eu vou dar até o livro, meus 2 livros, para o pessoal que não tiver, me lembra no final, eu passo. Como é que você apaga? Você libera o perdão. Mesmo que a pessoa já tenha morrido. Fala com o Senhor, libera o perdão para a pessoa e esquece. Perdoe. Se cure. Para de ficar lembrando o passado. Se é coisa ruim, se você traz, amigo, você não perdoou. Meu irmão, você não perdoou. Você tem que rever. Você está trazendo tristeza e angústia para a sua família, para a sua casa. Pessoas, você está se transformando em pessoas amargas. Amargas, sabe? Pessoa que não dá para ficar próxima. Pessoa fica só lamentando, lamuriando. Ai. Muda o disco, meu irmão. Antigamente o disco era bolacha, sabe? Vira o disco. Era assim, estava lá. Eu gostava daquelas vitrolinhas, irmão. Ouvia uma musiquinha. Isso é só para quem tem mais de 50 anos. Aí a gente olhava lá na folhinha, na capa, uma música tal. É a 7ª. Aí contava 1, 2, 3, 4, 5. Aí colocava ali, lembra? Aí, quando não era certinho, ficava até... mas era bacana. Enjoou um lado, vira o disco. Outra música, irmão. Mas aquela outra música, não, tem que virar o disco de novo, não tinha como voltar. Vira o disco, irmão. Vira o disco. Músicas de louvor, adoração, nova vida, nova palavra, não é vida de derrotado. Não, eu sou filho de Deus Altíssimo, eu serei vitorioso. Olha só, ao invés de reclamar do pai e da mãe, agradece que pelo menos eles colocaram você no mundo. Agradece. Obrigado. Uma vez uma irmã falou, olha, eu quero te falar que eu acho que você não é filho do pai que você acha, ou não. Até num casamento que foi ano passado, eu acho que é o tio de não sei. Falei, olha, glória a Deus, irmão. Quero nem saber do que eu fui, mas eu estou aqui. Se pulou a cerca, se não pulou, foi usado por Deus, eu estou aqui. Ó. Ele falou, é que você não parece com seu pai, né? Parece com ele. Deu até aquela curiosidade de saber quem é o cara. Verdade, irmão. Eu falei, amém. Estou nem aí, irmão. Mas o outro que é chorão, vai, eu estou, glória a Deus. Olha. Dá sair menos feinho. Sai menos feinho. Irmão, você tem todos os motivos para se tornar amargo, triste, derrotado, para baixo. Você também tem os mesmos para glorificar o Senhor. Viverei e não morrerei para contar as maravilhas do nosso Deus. Salmo 118, 17. Viveremos e sempre contaremos a manifestação do Senhor na nossa vida. Amém.